Aí a gente precisava de um título pro livro, né? O José escreveu muita coisa, né? Tem um calhamação assim. Não vou entrar numa competição de quem escreveu mais, né? Mas o José escreveu muita coisa, assim. E a gente pensando assim, poxa, teve um incêndio, né? Você tem tanta história para contar e muita coisa se perdeu no incêndio, né? Esse incêndio foi criminal? Sabem a origem? Não sei. Assim, sempre pergunta isso para mim, né? Porque eu posso falar o seguinte, que eu conversei com o diretor do Juqueri na época, quer dizer, de 2005, eu conheci o diretor em 2013, 2014. Eu não sei se era o mesmo, mas ele tem a versão do que aconteceu na época, né? Ele disse que semanas antes fizeram uma vistoria do Corpo de Bombeiros, né? E verificou que estava tudo ok. Parte elétrica, não sei o quê. Só que aí passou isso foi em dezembro de 2005. Dizem que uma fagulha, provavelmente causada por um equipamento elétrico, né? A gente pensa assim, ligaram um monte de coisa na tomada, naqueles benjamins e tal. E aí, como tinha muito papel lá, não era só os prontuários que estavam lá, tinha estudos de caso, tinham documentos, né, bem estranho. Não, tinha uma biblioteca assim com coisas raríssimas, assim, de livros de psiquiatria, de medicina, de enfermagem, de tudo, né? Que se perdeu. O incêndio durou a noite toda, assim. Sobrou lá. A noite toda? E os bombeiros? Então, tem foto lá, assim, o incêndio começou à noite. Tem foto de bombeiro apagando fogo de manhã. Que absurdo. Né? Sabe por que eu penso? Porque o Gabriel, que a gente estava conversando antes aqui no tema, tem um cemitério que foi descoberto lá, né? Porque com tanta tortura, fome, enfim, tantos direitos, muitas pessoas deveriam morrer lá. Ah, sim. Entende? Aí que tá, o número de pessoas que morreu lá também é uma estimativa. Por quê? Além desse incêndio de 2005, teve outro no começo dos anos 90. E aí queimou parte dos livros com os registros dos mortos. Aí uma ONG visitou o local onde guardava esses livros, resgatou acho que 2 ou 3, levou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí numa CPI verificaram que tinham morrido lá cerca de 150 mil pessoas, né? 150 mil pessoas? E aí, o que aconteceu também, o que me contam? Nessa época, descobriram as valas lá do cemitério de Perus, onde tinha os presos políticos, né? O Caco Barcelos foi lá, investigou e achou. E começaram a ver quem eram aquelas pessoas. Coincidentemente, entrou um trator no cemitério do Juqueri, num pedaço dele lá, porque tem uma parte que é aberta até para visitação, tem lápide com nome e tudo, mas tem uma parte que não. E aí revolveram as ossadas das pessoas que foram enterradas como indigentes. Então, até se a gente for lá querer ver quem estava lá... A gente está falando de 150 mil pessoas, é pior que guerra. A guerra da Ucrânia não morreu 150 mil pessoas. Então, mas sabe que quando a gente pensa nos números, é fácil da gente esquecer do indivíduo, né? Porque a gente relativiza e fala, 150 mil, a gente não sabe quanto cabe. Onde cabe 150 mil pessoas. O maior estádio aqui do Brasil é lotado, acho que é 80 mil pessoas. É o que a gente estava falando no começo do programa. Tem cidade brasileira que não tem 18 mil pessoas. Maracanã, no auge dele lá, cabia 200 mil pessoas, né? Aí eu falo, quanto que é isso, né? Não sei. A questão é que apagam a história dos indivíduos, né? Exato. Até se a gente pensar nos 700 mil lá da pandemia... É impossível, acho que é humanamente impossível a gente escrever o obituário de cada uma dessas pessoas. Fora subnotificações também, né? Daí, sabe o que eu tava pensando agora? Você vê aquela comoção com as Torres Gêmeas, né? Óbvio, foi um ataque terrorista horroroso. O mundo, todos os países se comoveram, que foram, acho que 4 mil até, acho que nem chegou a 4 mil pessoas. A gente tá falando de morte de 150 mil pessoas no manicômio aqui no Brasil. Eu não vou diminuir os... assim, não tem uma régua, né? Porque basta um, né? Sempre. Independente do lugar. Se é aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África. Não, e não abrir, não falarem nada, não ir atrás dessas mortes. É triste, é triste. É importante a gente ver isso, né?